Visão Carioca no ar. Galera, vamos falar aqui agora sobre Corinthians e Fluminense. Fluminense é muito favorito contra o Corinthians. Lembrando que o Fluminense aí é o terceiro colocado, já o Corinthians 18º. É por isso mesmo que pode se tornar um jogo perigoso para o Fluminense. O Fluminense ontem jogou pela Libertadores com o time reserva, perdeu por 1-0 lá na altitude, lá longe, né? O ar lá, difícil de respirar. O Fernando Diniz até criticou demais, né, de jogar bola lá. Mas enfim, agora o Fluminense vira a chavinha e já pensa aí no Corinthians, né? O Fluminense tentando encostar cada vez mais no líder Botafogo, que tem 18 pontos, e o Corinthians tentando de qualquer jeito sair aí da zona de rebaixamento, tá? 18º colocado para o Corinthians, que está a 7 jogos, ou 8 jogos, se eu não me engano, porque o Corinthians jogou também agora pela Libertadores e ficou no 0-0, são 7, 8 jogos sem vencer. Por isso pode se tornar um jogo muito difícil para o Fluminense. Vamos ver que os comentaristas da ESPN falou, depois eu volto para comentar com vocês aí. Se você é novo no canal também, dá uma moral aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal. Toda vez que tem vídeo importante falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos dar uma olhada lá. Um Corinthians com muitos problemas, eu acho que evoluiu, não, acho que não evoluiu não, acho que é um Corinthians que... Será que esse Corinthians fizer o jogo que fez com o Flamengo? Aí foi a grande atuação do Corinthians, assim, mas assim, muita gente já viu com otimismo, agora virou a chavinha. Pra mim era muito mais uma esperança de que pudesse melhorar alguma coisa do que um sinal claro de evolução do Corinthians. Ainda acho que tem um time com muitos problemas, com enorme dificuldade, ainda quando o Paulinho surge como uma possibilidade, né, ele fez um bom jogo contra o Flamengo. O melhor momento do Corinthians contra o Argentino Júnior foi com ele em campo, né, nos primeiros 20, 25 minutos, até ele se machucar. Não vai ter essa peça. Para mim, o favoritismo está do lado do Fluminense, apesar da sequência que não tem sido positiva de resultados e até de desempenho, sobretudo ofensivo. No caso do jogo contra o Flamengo, teve a questão do homem a menos por um tempo inteiro. Mas é diante de um Corinthians que não tem repertório ofensivo nenhum e um Fluminense que gosta de estar o ritmo do jogo. A tendência vai ser essa mais uma vez. É um Fluminense que tem deficiências defensivas, né, se a gente for analisar mais friamente, e um Corinthians que vai esperar. Se o Corinthians tiver a mesma sapiência de, na hora de sair no contra-ataque, na velocidade, conseguir jogar a bola nas costas da zaga do Fluminense, que sobe muito, pode ser a alternativa do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Fora isso, é o que o Donk falou, é muita falta de repertório. A gente falava ontem, o Yuri Alberto é um cara que ultimamente ele pega a bola sozinho, isolado. Ele não tem a paciência de fazer o que, por exemplo, o Pedro Henrique fez ontem no Internacional. Tá sozinho perto da área? Segura, espera a aproximação, espera alguém chegar, começa o trabalho de novo, articula até conseguir uma finalização. E o Roberto normalmente ele pega a bola e corre para frente sozinho, acaba perdendo. Então é um Corinthians muito nulo ofensivamente. Depende muito de bolas paradas. Eu não sei se tem o retorno do Cássio, tem que ver se ele vai estar melhor da amidalite, mas tem o Carlos Miguel, que é um bom goleiro. Eu acho que vai ser um jogo de muita proposta do Fluminense e pouca ação do Corinthians. Se a gente estava pensando aqui os jogos que o Flamengo, as boas partidas do Flamengo na temporada. E lembramos aqui de alguns, poucos, mas alguns. O Corinthians, puxando pela memória, eu lembro de 2 jogos bons nessa temporada. 2. E o pior é que ele não venceu os 2. Que é o jogo contra o Flamengo e o jogo do Campeonato Paulista com o Palmeiras 2-2. O jogo contra o São Paulo, os 45 minutos iniciais foram bons. Não foi o 90, mas os 45 minutos foi no 2-1. Foi no Campeonato Paulista, no Morumbi. Foi um sufoco, hein? Depois, então, os 45 minutos iniciais foram legais. Aí tudo bem, vai. Teve o jogo que ainda, né, o único jogo do Cuca com o Remo, que conseguiu uma vitória no final do jogo, mas também não jogou bem. Quer dizer, o Corinthians fez 2 jogos bons no ano e os 2 ele não ganhou. Não falta entrega, né? Isso é importante. Principalmente do Roger Guedes. Sim, o Roger Guedes é um cara que... Do Rony, né? E do próprio Yuri Alberto, que tá mal tecnicamente, mal de confiança, mas entrega, acho que você não pode se questionar isso dele. Eu acho que o time perde muito sem o Paulinho. Eu até, assim, sendo muito sincero, acho que tá muito claro que o Luxemburgo detectou que essa vai... E de tentar ser mais certo. Eu acho que tá certa, não tô questionando a estratégia. Mas falta, o Corinthians não tem dificuldade de acertar 5 passes. E agora vai pegar um Fluminense que vai marcar alto, e você vai provavelmente forçar a saída, seja o Cássio ou o Carlos Miguel, que não são bons com a bola no pé. A tendência é de ser uma posse de bola ainda maior. Você quer um exemplo? A gente estava aqui falando sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro joga bem, né? Tá até jogando melhor que o Flamengo, analisando esse confronto. O Cruzeiro, em vários momentos, ele também tem um estilo de se fechar. Fortaleza. Mas quando ele tem a bola, Fortaleza, um ótimo exemplo também. Ele tem um caminho aí, uma identidade. Ele tem uma jogada, uma triangulação, um estilo de jogo. Ele tem um repertório maior. Pode cobrar isso do Vanderlei? Não. Mas eu acho que já tem que começar a mostrar alguma coisa. Não pode? Eu acho que não. Eu acho que a gente fala dos menores, mas... os menores culpados nessa história toda. E o próprio Vanderlei, no final na coletiva dele pós-Argentina, ele fala: se o Corinthians estivesse bem, eu não estava nem aqui.
E é verdade. Tá, mas se o São Paulo estivesse bem, o Dorival não estaria no São Não, Paulo mas também. em condições, Já mostrou alguma coisa em rápido. condições normais de Mostrou, não? temperatura, Pipa também. em condições normais de temperatura e pressão, o Corinthians jamais poderia comemorar um empate. Jamais. Pelo tamanho que tem, pela história que tem, pelos jogadores que tem. Só que hoje, o Corinthians tem que comemorar um empate. Ele poderia ter perdido a Argentina no Júnior e ter dado tchau para a Libertadores. Ele poderia. Poderia ter sido muito pior contra o Atlético Mineiro. Poderia ter tomado muito mais gols do São Paulo dentro de casa, ter o elenco quebrado do um Corinthians tabu. é tão ruim assim? Hoje tá. Mas por que Eu o acho que tem Dorival, qualidade por pra que o mostrar Dorival mais. conseguiu Hoje tá acertar o São Paulo e o Vanderlei não consegue acertar o Corinthians? Vocês têm essa resposta? Elenco. Não, eu acho. Resposta do Mas será elenco. que é melhor? É pior? É melhor? Né? não sei. Resposta do também. elenco. O Corinthians tem dificuldades do elenco já envelhecido defensivamente. O Vanderlei tá tentando renovar. O Yuri Alberto não tá no bom momento. Pode ter a vontade, mas a qualidade não tá no bom momento. O meio-campo do Corinthians é um total de 0 de criatividade. Defensivo, você tá conseguindo o Fausto Vera voltar a jogar bem. Fausto Vera tá começando a ser o Fausto Vera da temporada passada. Eu acho pouco. O Corinthians tem muito pouco ainda a colocar. Por que ele não muda? Por que o Vanderlei olha pro banco e não muda os 5? Sabe por que eu acho que o Dorival arrumou o São Paulo? Eu e o tenho uma Vanderlei opinião ainda não? sobre isso. Fala então, Dona. Não tô falando sobre carreira. Não, tô falando desse recorte de 8 jogos. Não, mas Dorival é um dos melhores técnicos do Brasil hoje. Mas é porque, sem é porque dúvida. Dorival é um dos melhores técnicos. hoje o Dorival é muito mais técnico do que o Luxemburgo. Hoje a gente está falando de um Dorival que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo? Eu não estou falando sobre carreira, não estou falando que ele não tem capacidade. Ele já mostrou capacidade dele, foi o melhor técnico que eu vi aqui no futebol brasileiro. Mas hoje o recorte é muito... você tem um recorte que uma disparidade coloca uma grande. disparidade muito grande. Eu só acho assim. Eu tenho uma outra ideia. Mas fala, Dom. Só do ponto que. Eu entendo que o Luxemburgo tem dificuldade de calendário, desde que ele chegou, só do primeiro pro segundo jogo lá, que é Del Valle na terça e Fortaleza na segunda, que ele teve um pouco mais de trabalhar. Mas eu acho que já daria pra estar mostrando um pouquinho mais, assim, questão de repertório ofensivo, sabe? O jogo contra o Argentino Júnior, depois da resposta contra o Flamengo, foi muito Então, decepcionante. mas por que mostrou contra o Flamengo e não conseguiu contra o Argentina? É jogador. Ah, mas eu acho que Tem aí muito também... do jogador. Óbvio que a gente tá falando. Não, por isso que eu acho que a maior responsabilidade da crise do Corinthians é a diretoria em primeiro lugar. Sim. Tem a questão dos jogadores. O Luxemburgo é o menor dos responsáveis. Mas é responsável Mas também. é responsável também. Esse é o responsável único também. ponto. Mas tem que mostrar Mas algo, é- gente. Eu acho Sim. que o Vanderlei, ele tem, né, o Corinthians tem que mostrar, porque já tem um tempo aí, não de treino, mas de jogos. Mas acho que tem um ponto assim que diferencia muito São Paulo do Corinthians hoje, que é o seguinte: a gente sabe o quanto do futebol brasileiro é movido à base da confiança. Sim. Cara, e o São Paulo ele pegou uma tabela que é muito mais fácil se você comparar com a do Corinthians. E mais do que isso, os resultados eles vieram rapidamente. Lembra do primeiro jogo do São Paulo com o Dorival? Foi um sufoco danado contra o América. Mas meteu 3 a 0. Rafael 3 a 0. Não, pegou isso é tudo. fator. Rafael, Esse é um fator também determinante. Jogo seguinte, o São Tem Paulo foi razão. mal. Ganhou do Ituano e se classificou na Copa do Brasil. Aí você faz um jogo, ele fez um jogo ruim contra o Curitiba. Empatou, todo mundo estava ganhando do Curitiba. O São Paulo empatou, mas não perdeu. Mas tá invicto. Eu acho que E aí você na confiança você consegue. Mas o Vanderlei ter fala sequência. isso. O Vanderlei, numa coletiva, ele fala: a hora que a vitória vier, é a confiança do jogador. O problema é que talvez a vitória do Corinthians venha demora quando o time já demais. estiver eliminado É. de tudo que é competição. Eu acho que esse ponto que você está falando não é só nem um ponto do futebol, né? Do esporte e da vida. Tem que estar confiante para desempenhar o seu trabalho. E tem uma questão que eu acho que é... Qual foi o melhor jogo até agora do Corinthians com o Luxemburgo? Do Flamengo. O Flamengo. que aconteceu? Então, Derrota. Confiança. É. você fala, você pensa sai na assim, cabeça. cara, dá tudo errado. A gente produziu, a gente conseguiu, né, fazer um bom jogo, encaixar e perdeu. E talvez o pior jogo do Dorival no São Paulo é o que deu tudo errado, mas deu tudo certo, que foi o 3 a 0 com o América. É, o que pegou o Rafael aquele dia, né? Então, aí é claro que isso é muito na base da suposição, né? Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, equilibrado do jeito que é, você ter uma sequência de 2, 3 vitórias, isso muda completamente o seu destino E no ano. convenhamos que na hora que o Luxemburgo assumiu, era o pior momento de tabela possível pro Corinthians na temporada. E não só pedreira, isso, mas o só emocional pedreira. também. Eu vou lembrar de novo a fala do Cássio. O Cássio, quando sai do jogo contra o Remo, ele fala: a gente tá destruído emocionalmente. Tá terra arrasada. E aí? Como é que você faz para recuperar isso? E pega o exemplo do Yuri Alberto, que vai pra individualizar essa fase. Alguém acha que ele é um atacante ruim? Não. Não é. Não, Não acho. baita atacante. Pra mim é confiança a fase dele. Não, total, psicológico. Confiança tá pesando. e questão coletiva do time. A bola também não chega tão bem assim. Quando chegou contra o Flamengo, ele também não guardou, né? Agora, Dona, a gente estava destacando como os últimos resultados do Fluminense não foram tão bons e até o desempenho. Sim. Como é que ele vai chegar para esse jogo contra o Corinthians, na Neoquímica? Se espera um time descansado, seus principais jogadores estavam sendo preservados para isso, para tentar de novo retomar aquele estilo de jogo de imposição, de posse de bola. O Fluminense é um time que tem a posse de bola, mas é muito intenso quando perde a bola. Isso é um fator que mostra uma melhora
do trabalho do Diniz nessa temporada, que já era muito bom na última temporada, melhorou para 2023. Eu espero isso. Acho que é um Fluminense que vai chegar, mesmo jogando na Neoquímica Arena, com posse de bola, tentando envolver com repertório, com áreas, com ganso. Né? Se tiver com a força máxima, o Corinthians vai ter muito problema para parar o time mais criativo hoje aqui do futebol brasileiro. É o time do Fluminense ainda. A gente tem uma comparação entre Roger Guedes e Herman Cano. Então, dois dos destaques aí de suas equipes. O Roger Guedes luta muito, né, cara, durante os jogos. Até as entrevistas do Roger Guedes têm sido boas, hein? As entrevistas, assim, né, de pós-jogo ali, ele tem enxergado muito bem as partidas. Não assim, treme também, né? Ele vai em todos os jogos sempre... muito focado. Bom, vamos ver. Roger Guedes, 15 gols. Olha, o Cano já fez 24. Impressionante, né? O Roger Guedes tem uma assistência a mais. Tá sendo mais alimentado também, né? Com mais Não, qualidade. com Isso certeza, aí é né? fundamental para um cara... O Roger, é isso, né, Natália? O Roger Guedes tem esses números, apesar de coletivamente o Corinthians ser um São desastre. características diferentes, né, Nath? São características diferentes. Um é jogador de lado, que constrói por dentro, mas também vai ao corredor, à linha de fundo. O outro é um cara que, às vezes, faz um pivô, mas que abre o clarão pro outro jogador que passa, mas que tá muito próximo. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. 9-9, né? E a bola chega com muita qualidade. Ele é munido pelo Ganso, pelo Arias, pelo Marcelo agora. Tem o André, que joga muito... Então, assim, ele é munido de diversas formas. O Roger Guedes, normalmente, ele tenta sozinho. Ele tem que criar e definir. Ele cria, Você define... falou que o Cano tá sempre no lugar certo na hora certa. O Roger Guedes precisa criar o lugar certo e a hora certa para ele. O Roger Guedes tá em todos os lugares. Não, é o melhor... Em um momento ruim, coletivamente, do Corinthians, pra mim, é a melhor versão do Roger Guedes no futebol brasileiro. Tá jogando muito. Onde ele é mais protagonista, né? Fica mais em evidência, até por conta disso, né? O time que tá baixo, mas ele... No final da temporada passada, ele divide um pouco com o Yuri Alberto, né? Isso Agora ele é o cara do Corinthians. E naquele momento no Atlético ele ganhou um certo protagonismo, né? Até de artilharia do campeonato, ele é vendido. E na fase anterior ali no Palmeiras ele divide, né? Ele não era novo, ele era um né? coadjuvante. Ele era novo. É muito bom jogador. Mesmo. Muito De bom acordo. E é um cara, assim, que pode entregar em diferentes funções do ataque, né? É que agora é muito de acordo com o que o jogo pede do Corinthians. Não tem, assim, se tivesse um momento coletivamente mais sólido, era um cara que... Agora, o Flamengo, ele conseguiu... Bom, tá aí, né? Opiniões de jornalista, ali é uma mídia paulista, ESPN falando demais do Corinthians também. Mas é aquilo, o Fluminense tem total condições de manter essa crise no Corinthians, tá? Mas é o que eu te falei, é um jogo preocupante. Não é porque o Corinthians está na zona de rebaixamento que o Fluminense tem que achar que venceu o jogo, não. Para quem assistiu aí o Flamengo e Corinthians no Maracanã, o Flamengo fez um gol aos 47 do segundo tempo, um gol de bola parada, de cabeça. O Corinthians jogou até melhor do que o Flamengo em alguns momentos, alguns minutos, do que o Flamengo teve várias chances de marcar gols, não conseguiu marcar gols, e no final do jogo o Flamengo conseguiu a vitória. Então o Corinthians vem numa crescente, sim, são 8 jogos, como foi falado ali, sem vencer, mas nos últimos 3 jogos aí o Corinthians tem jogado bem. Jogou bem contra o Flamengo, foi bem na Libertadores, não conseguiu vencer, mas também não perdeu, se mantém vivo na Libertadores. Mas em questão de elenco, de momento, o Fluminense é muito melhor. Acho que o Fluminense não tem jogado bem também. O Fluminense aí 3 jogos, praticamente 2 no Brasileiro aí, não vem jogando bem. Perdeu o clássico para o Botafogo. O Fluminense empatou com o Flamengo 0-0, mas ali estava com um jogador a menos, não tinha o que fazer, teve que se fechar. Mas o Fluminense precisa voltar a jogar bola como estava jogando antes. Eu sei que tem a questão do cansaço, essas coisas todas, mas o Fluminense tem condições de fazer um bom resultado contra o Corinthians, mas não vai ser fácil. O Corinthians joga em casa e está desesperado para poder sair da zona. Depois desse jogo contra o Corinthians, o Fluminense vai pegar o Flamengo, no jogo de volta agora, da Copa do Brasil, das oitavas, primeiro jogo 0-0, e depois já enfrenta aí o Bragantino, jogando dentro de casa, no Maracanã, de novo aí, pelo Brasileirão. Eu vou reforçar o que eu falei lá no início do vídeo. Se você é novo no canal, dá uma moral aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal, adicione o sininho, toda vez que tem vídeo novo falando sobre o seu time, do seu coração, eu tô sempre aqui para mostrar para vocês, tá? Bom, por hoje é só, o Visão vai ficando por aqui, fiquem todos bem, até a próxima e valeu!